noite, tá no ar então o Conversa Fiada, é um programa, um podcast, o que é? A gente pode definir o que é o Conversa Fiada, Leandro? Tudo, né? De tudo um pouco, né? É um programa pra gente se divertir, Exatamente. A gente veio se divertir, deixar o dia das pessoas um pouquinho mais leve, né? Problema a gente já tem um monte lá fora, então a gente vai se divertir. E a gente vai falar de futebol, de bastidores de futebol, a gente vai trazer muitos entrevistados aqui pra falar de bastidores de futebol. Hoje a gente tem um baita do entrevistado, mas a gente não vai falar dele agora. Primeiro a gente vai falar que esse podcast Conversa Fiada, ele não é só um podcast. O que é legal do Conversa Fiada e que a gente não vê por aí é que é um programa que vai beneficiar instituições também. Uhum. E como é que vai funcionar? Cada entrevistado vai trazer um material, vai trazer um objeto seu, enfim, uma relíquia, né? Que conte um pouco da sua história. E a gente vai colocar no nosso site, conversafiadafc.com.br, e vai fazer um leilão. E aí o convidado que vai definir para quem vai o dinheiro arrecadado do leilão. Então é muito legal, tem um propósito, e é o mais legal do Conversa Fiada, e depois as nossas risadas que vem aí. Vamos se divertir. As redes sociais, então, do Conversa Fiada também, só seguir Conversa Fiada FC _. É bem fácil, nos segue lá, dá sugestão de nome, sugestão de personagem. Alguns a gente vai aceitar, outros a gente vai ver. Vamos vetar alguns. A gente quer gente legal aqui. Também a gente tá no YouTube. Leandro, tu pode fazer mais o merchan do YouTube, porque tu tá mais acostumado com isso. YouTube Conversa Fiada FC. É isso aí, nos procura lá, vai ter os curtos, vai ter os shorts. Cortes, tudo que vocês estão acostumados, né? Tanto que a gente tá de fonezinho aqui também pra... né? Fazer um Hzinho, né? Vamos lá, então vou me apresentar. Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu vou me apresentar. É o primeiro episódio, então, do Conversa Fiada. Eu sou Amanda Munhoz, eu sou jornalista. Eu trabalhei por 12 anos na RBS, fiz esporte, trabalhei na Gaúcha, na Zero Hora, em GZH, no Diário Gaúcho. Comandei a comunicação do Inter também por um tempinho. Trabalhei numa agência de gestão de imagem e de crise. Hoje eu estou à frente, então, da comunicação e do marketing do South Summit Brasil, um evento de inovação. E do meu lado, eu tenho o prazer de anunciar, que vocês já conhecem, um amigo que eu tenho de longa data, que é Leandro Bessa, era meu parceiro na Zero Hora, minha dupla. E tu me lia desde criança, né? Eu te leio desde criança, essa piada é muito velha. Mas... Então, Leandro Bessa te apresenta. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço. É uma honra estar contigo de novo. Uma honra para mim. Bom, Leandro Bessa, não sei se devo falar, né? Na frente do nosso convidado, mas 30 anos já de Viu por que eu te leio desde pequenininho? Passei de Rádio Pampa a Portal do Esporte, que era hoje o que é o Globo.com, UOL, Pelé.net, Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, Rádio Pampa, TV Guaíba, Zero Hora, Revista Placar, Correio do Povo, e hoje sou o dono do meu nariz, né? Eu tenho o canal do BHS, se quiser seguir, por favor, será um prazer que a gente fala mais de Inter, mas enfim, também falamos de outros esportes. E os nossos patrocinadores? Tá na hora, pode ir. Vamos lá então. Vita Movimento Inteligente, Baterias Pampa, Frederes Turismo, Opinião Produtora, 4T Construtora e a Verte Soledade. Eu também quero apresentar quem idealizou... Um beijo patrocinador, né? O nosso comercial funcionou super bem. Verdade. Eu também quero apresentar para vocês quem idealizou, na verdade. Eu e o Leandro, a gente veio para apresentar e dividir com vocês. A gente veio para não tentar atrapalhar, né? Isso. Mas quem idealizou, então, esse projeto, não sei se vocês conhecem, mas estava sempre nos bastidores, Luiz Fernando Avellini e Jorge Américo, ambos são empresários e idealizadores do Conversa Fiada. Então, quero mandar meu abraço para eles que apostaram na gente, eles que disseram que a gente ia mandar bem aqui. Eu não sei se vai dar certo, mas... E também Thomas Zabel, não sei bem como a gente fala, mas eu chamo de Zabel, que é o nosso comercial e quem está trabalhando muito aí pra gente colocar esse podcast no ar. Chega de conversa fiada e vamos apresentar... Vamos para conversa afiada. Vamos apresentar quem é o nosso entrevistado de hoje. Eu vou dar umas dicas. Convidado de honra, eu acho, né? Entrevistado, começar com essa régua muito alta é um problema, né? É verdade. Eu vou dar umas dicas e aí para ver se fica muito fácil. Tem taça?
Muitas. 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 E muitas mesmo, não é poucas. Mas não é produtor divino, não é o Galvão Bueno. Não. Mas tem taças. Tem taças, muitas. Eu acho que tem... Não vou perguntar quantas taças, mas depois a gente vai. Mas assim, transita bem entre Grêmio e Inter. Que é difícil. Leva vantagem aí porque é respeitado nos dois clubes. Verdade. Tem mais de 20 títulos. Bem mais de 20 títulos na carreira. Já teve na seleção brasileira. Gosta muito de samba e carnaval. Fosse personagem de terror, seria uma múmia, por acaso? Estando a faixa? Pode ser. E eu ia brincar, mas não posso brincar, porque não vai deixar, que parece que não manda mais áudio por aí. Mas eu não vou brincar com isso. Não vou. Quem é nosso entrevistado, Leandro? Ela, viu? Posso chamar de professor, né? Pode. Quem é professor nosso entrevistado? Paulo Paixão, um grande prazer ter um amigo aqui. Olha, certamente das figuras que a gente mais admira no mundo do futebol, ainda mais no nosso futebol gaúcho brasileiro, né, professor? Multicampeão e uma figura super carismática. Não tem quem não goste do professor Paixão, né? Obrigado por aqui com a gente, professor. Boa tarde. Acho que o prazer e a honra é minha de estar aqui presente, junto com vocês. A convite do nosso amigo Jorge Nery, todos. Deixo boa tarde também para todos aí. Um prazer a gente poder participar, né, desse podcast, enfim, falar da gente, família, do nosso dia a dia no esporte. E saibam que é importante vocês saberem que a honra, eu, por exemplo, encaro assim minha, de poder e agradecer, poder expor, né, a minha imagem, sei lá, enfim, sem número de telespectadores, de acompanhantes, de assinantes, enfim, de tudo quanto serão pessoas que são pessoas que acompanham, né, e que gostam do esporte. Para mim é uma honra e um prazer muito grande. Eu que agradeço. O senhor recebe muito carinho da torcida, né? De Grêmio e Inter. A gente está no Rio Grande do Sul, vamos falar de Grêmio e Inter. Mas o senhor na rua recebe muito carinho das duas torcidas, né? Ah, sem dúvidas. Eu acho que é o meu maior troféu é justamente esse, né? Da gente poder transitar na rua e tem um preço, e o preço eu sempre pago qualquer clube que eu venha estar trabalhando, e mesmo na seleção, do comprometimento. Eu acho que o comprometimento ele é tudo, né? E eu nunca cheguei no Grêmio, levei a camisa e beijei a camisa, nunca cheguei no Inter, pelo contrário. Sempre respeito, né? Se a gente pode dizer, mas é um respeito. Então, eu sou um profissional que me sinto apto a trabalhar em qualquer clube. Então, o Grêmio e o Inter, pelas suas grandiosidades, também foram esses clubes, no qual aí o Atlético Mineiro, enfim, vários clubes, a Rússia, o Japão, enfim. Então, eu acho que é fundamental a gente não confundir. E eu sempre tive essa preocupação, né? Então, o meu maior troféu é onde eu trabalhei na Rússia há 3 anos e meio, eu sempre dizia lá, entendeu? Lá tinha CSKA e Lokomotiv, CSKA e Zenit, enfim. Mas o maior clássico mundial é o Grenal. Não tem outra. A maior rivalidade, não tem outra. Então, eu acho que poder transitar onde a gente teve a oportunidade de trabalhar e fazer grandes amigos nos 2 clubes, isso para mim é o maior troféu. É um troféu invisível que eu carrego com muito orgulho. Com muito orgulho mesmo. O nosso querido falecido, já infelizmente, Davi Coimbra, sempre falava, né, que Grêmio e Inter são maiores do que Porto Alegre, né? Porque é uma coisa muito cultural que a gente tem aqui, né? O que o senhor sente assim? O senhor diz que é o maior clássico do mundo, mas se vivencia isso dia a dia, essa coisa Grenal, professor? O senhor começou no Grêmio com muito sucesso, anos depois foi para o Inter. Nossa, o senhor é responsável também pelo maior título da história do clube, né? O senhor Abel Braga, Fernandão, enfim, toda aquela turma. Como é que o senhor vive isso, vivencia, sente isso? Essa coisa mais cultural, daqui a pouco mesmo, de Grenal no Rio Grande do Sul. O Grenal, na minha opinião, ele é vivenciado segundo a segundo, minuto a minuto. Aquilo. Porque se você acorda, né, aí passa pela sua portaria para o lugar,
Aí um é gremista, outro é colorado. Aí você volta, ele, mesma coisa. Aí você encontra com alguém no mercado, aí, entendeu? O Tinga falava, professor, que quando perdia Grenal, não podia pegar a pizza que encomendou trancadinho em casa na rua porque ia ser cobrado. Na porta de casa não podia. É um pouco disso, assim? É disso. Com certeza, eu não saía mesmo, né? Não saía mesmo. Vinha aquela coisa da culpa, o que aconteceu, por que foi, onde eu errei, onde... Enfim, então, sabe? E também por isso, porque... O que houve, seu Paixão? Os caras estão correndo? Tudo bem. Mas de uma forma, não, sabe? Nunca tive cobrança assim. Sempre respeitosa. Sempre respeitosa. Pedindo, assim, uma explicação. E às vezes não tem, né? E o Muricy, o Jair, você é muito educado, você para explicar. Que o Muricy, quando conversou, veio para cá, e nós fomos caminhar. Só para ilustrar, né? E aí... Viemos lá, saímos do Beira-Rio para vir ao gasômetro. Só que era para fazer uma caminhada de, sei lá, 40. Demorou quase 2 horas, porque passava o torcedor, baixei a botinha na foto. Aí ele chegou lá, vai caminhar com ele. O Paixão parece que está candidatando a governador, deputado, para com todos os moleques. Pô, se ele é muito educado, não dá para caminhar com ele. Então, como esse também, tem outros fatos curiosos, assim, de Conta que a gente quer saber. No mercado, porque quando o Inter foi campeão do mundo, eu não vim para cá, né? Eu parei que antes de ir para lá, eu já tinha uma conversa com o CSKA da Rússia, né? E essa conversa, tudo isso foi intermediado pelo Albinho, pai do Daniel Carvalho, e pelos meninos que estavam lá, né? O Daniel, o Wagner Love... O Jô, olha a turma, hein? O Dudu Cearense, e o Túlio, que é fisioterapeuta, também foi junto comigo. E aí eles intermediaram que o presidente queria um preparador físico da seleção brasileira. Ele podia levar, mas... E aí eles contactaram, enfim, e o Albinho fez a... E aí, antes de eu ir para lá, o presidente queria que eu fosse... Vai mais uma história aí. O presidente Vou anotar aqui pra gente não se perder. O presidente queria que eu fosse e parasse lá antes do Mundial. Que ele mandou, como mandou depois, mandou o avião do clube me pegar. E eu falei, não. E isso eu indo para Caravaggio. Quer dizer, tudo dentro do contexto. Indo para Caravaggio, meu amigo Mauro, falecido, assistente dele, muito meu amigo, faleceu. E aí... Eu indo para lá, aí ele falou, não, passa aqui, eu falei para o intérprete, não, ele que eu só vou, não posso fazer isso. Estou empregado. Depois do final do ano, meu contrato termina. Eu posso, como jogador, você pode assinar um pré-contrato. Aí estou seguindo para Caravaggio, eu dirigindo, né? Aí eu falei assim, ô Negão, meu amigo Mauro, ô Negão, vou jogar olha só. Aí liguei. O Max, que é o intérprete até hoje, pergunta ao presidente que se... Já tinham feito a proposta, tudo, né? Sim. Que se eu for campeão do mundo, se ele aumenta no mínimo, tem que ser no mínimo. No máximo, no mínimo 20% de tudo que nós conversamos. Da proposta. E o homem aceitou. E aí, né, Jorge? Foi grande. Botou o povo para correr, né? Não ia correr, aqui, né? E aí, enfim. E aí, aí nós fomos, ele aceitou. Diz a ele que sim, ok, tá legal. Aí fui, quando eu voltei, eu não vim para cá, naquela correria, aquela coisa, né? Aí fiquei, na volta eu parei na França, isso. E da França tinha lá o avião para a gente foi, que tinha as pontes para a Rússia, para Moscou era França, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Lisboa, Itália, isso, tinha Frankfurt, isso. Isso, tudo isso. Enfim, então aí eu fui para lá. Então eu não vim. Então aquela confusão toda aquela festa, eu não participei. E com essas histórias, nesse contexto aí, no mercado, eu vim. Aí, quando eu cheguei aqui, dia 23 de dezembro. Aí quando eu fui no mercado, aí
um casal. Aí o senhor veio, se ajoelhou nos meus pés. Seu Paixão, o senhor não sabe o bem que o senhor nos fez, que esse eu não aguentava mais, esse negrão dizer que era campeão do mundo e a gente não ser. Aí eu falei, não, pô, por favor, aí a senhora dele, mas meu filho, levanta. Eu falei, não faz isso não, pô. Não, eu ganhei o título com outros, né, com comissões técnicas, enfim. E foi um fato que eu... Marcou. Mas quer a história? Então, eu estava dentro do... Pode falar em nome de loja aqui? Pode. Ainda mais se ele vira patrocinador depois do Thomas. Bom, depois eu... mas eles acho que estão meio caídos. Não estão caídos, não. Estão bem. Também. E aí... Vamos começar mal com a marca. De histórias. E aí eu estava com a minha neta, né? E com a minha esposa. E aí estava na fila e eles estavam sentados. Aí, aí tinha um casal do lado. Aí o tio para a tia. Pô, Paixão. O tio para a tia. Pô, Paixão. E a neta está ouvindo, né? Pô, Paixão, você besteira? Pô, Paixão. Pô, Paixão, sim, eu conheço ele. Pô, Paixão. Eu tô lá, não tô nem... Aí, Pô, Paixão. Aí, você besta. Paulo Paixão, tá aqui. Aí a mulher insistiu tanto. Aí o cara, você besta, mulher? Tu acha que Paulo Paixão vai comprar na CIA? E eu soube disso depois. Ótima loja, professor. Sim, ótima uma loja que fantástica. Poderá, por favor, hein? Mexanta. Então são coisas que... né? Mas o senhor se apresentou para ele, prazer, Paulo Paixão. Que está dentro desse contexto de reconhecimento, né, de tudo. E eu vou com a minha neta, enfim, onde vou... Passo com essa lá de dentro da loja gritando, vamos tirar uma foto. Isso é muito bom. Isso eu vejo... eu não ando procurando isso. As coisas são feitas de forma... E aí eu vejo como um reconhecimento. Mas, professor... todo o comprometimento, claro, como você falou, desse respeito entendeu? E isso de o senhor atender as pessoas é muito importante, porque a gente vê hoje, né? Enfim, jogador mesmo que mal começou, tá nas fraldas ainda... Mete fone no ouvido, passa reto. Simula fone. Eu acho uma falta de educação isso, sabe? A pessoa tá ali para te ver, justamente, ver um carinho, né? Uma foto, que custa uma foto, sabe? E o cara passa reto. Assim, eu acho uma descortesia, assim, absurda. Eu acho que... Sei lá, né? É o que você está dizendo. É tão difícil esse reconhecimento, reconhecer o profissional numa era que, sei lá, muita violência no mundo, muita coisa, né? E desculpa a gente poder transmitir, assim, que eu entendo da minha forma de ser, uma responsabilidade, uma paz, né? Porque é importante isso, é muito importante. E principalmente aqui na nossa dupla, né? Porque eu não concebo, não entendo as brigas, tudo, não... Sabe? Eu acho que o pessoal, às vezes, sai um pouco daquela normalidade, dessa rivalidade que deva ficar só dentro do campo. Professor, o senhor citou o Mundial do Inter e eu quero alguma coisa que a gente não saiba daquele Mundial, de bastidor do Mundial. Tem muito colorado, o Leandro ele já disse pro mundo que é colorado, sim. Que quando o Gabiru entra, quando a Abel chama a Gabiru, se ajoelha no chão e diz o que é que a Abel tá fazendo. O que a gente não sabe daquele Mundial? Você está dizendo no torcedor que ajoelhou? No bastidor, que tem torcedor que se desesperou quando viu que o Gabiru ia entrar. Chamaram o Gabiru, a Abel chama o Gabiru para entrar. O que é que a Abel tá fazendo? O Gabiru faz o gol, e aí? Mas o que a gente não sabe daquilo ali? Porque era uma turma, e o Perdigão, tem uma turma boa aí que só deve ter tido trabalho, né? Uma boa, né? Uma boa. Perdigão, Edgley... O que a gente não sabe? O que a gente não sabe de bastidor de lá? Nossa. Olha aí. Não, assim, olha, são tantas coisas, né, que vem, que eu vou lembrando assim, eu acho que eu tenho que enaltecer nesse momento, eu sempre falo sobre isso quando eu falo de Mundial, o trabalho do Abel. Porque o Abel, ele ensaiou exaustivamente aquela questão que o Ronaldinho ele virava muito pela esquerda, do lado do Ceará. Mas ele às vezes investia, mas ele virava mais para fazer a virada de jogo, para jogar entre o lateral esquerdo e o quarto zagueiro.
que era pro Deco, não, era pro... Ah, meu Deus. Iniesta. Um deles ali O Xavi entrou era depois. liberado, o Xavi entrou depois. O menino escurinho ainda não estava, né? O Paulo, que era rápido, jogou com ele, jogou no Barcelona também. Enfim, então, mas o Abel estava realmente para o Rubens Cardoso. E parava, e falava, aqui, ele vai fazer aqui, vai entrar aqui, não abre, fecha, espera ele aqui. E aquilo, sabe, no dia do jogo me marcou muito. Porque primeiro que o Ceará anulou o Ronaldinho, anulou. Né? Jogou, enfim. E depois a jogada não saiu. Que o Ronaldo mesmo falou, depois que eles levaram o gol, aí sim, aí eu ajoelhei no banco, aí ajoelhei. Porque os homens começaram a querer jogar, né? Não é querer jogar, sabe? Entenderam que estavam perdendo o jogo e faltava pouco tempo. E aí foi aquela bola que o Ronaldo bateu, que todo, não só os colorados daqui, mas nós que estávamos lá, assopramos, vai fora, e o Clemer, eu acho que o sopro mais foi o Clemer mesmo. Então, sabe, eu acho que nesse momento, né, são vários episódios assim, mas que foi o que mais... Num jogo como esse, a gente chama quem para ajudar? O senhor tem um monte de não sei se superstição, mas a gente tem muita história, lendas do paixão, fé, mas tem muitas lendas. O Sal Grosso. Ali é o São Jorge, né? Quem que a gente chama nessa hora, professor? Aqui, tem muita... É aqui que a gente tem aqui, ó. No vestiário, assim, rolou alguma reza prévia? Cada um tem uma crença. Cada um, isso aí, essa coisa de... que nem assim, ó, eu não frequento centro espírita, eu não frequento a igreja, eu não vou a uma igreja evangélica. Todo mundo vai a tudo e ninguém vai a nada. Ainda mais na hora do aperto, Desculpa né? a expressão, isso é frescura, é querer achar que, entendeu? Não, cada um tem sua fé, entendeu? E nesse momento a gente respeita muito, tem que ser respeitado, sabe? Então acho que cada um naquele momento, né, exerceu uma fé, cada um gritou, o Deus é de todos nós, não adianta ser igual, o Deus vai proteger na relação de saúde, de perigo, essas coisas, mas nesse momento ele protege a todos, né? Então acho que na verdade cada um exaltou assim e procurou exaltar sua fé, sabe? Alavancar uma fé que... Enfim, porque tem as superstições, né? Tá, mas não que colocamos nem... Não foi o nem número, o Sal Grosso perto quê. da goleira ali? Não rolou isso? Não, teve isso aí, não teve. Para esse jogo específico, não. Para outros Mas tiveram. agora virou moda, né? Agora virou moda, né? Para outros tiveram. O senhor já usou a tática do Sal Grosso, não? Não só eu, como muitos. Já tiveram... Nossa, hoje é moda. E aí ganha, você acha que é o Sal Grosso. Não é. É porque eu vejo a superstição, e eu sempre gostei também, tenho 3 cuecas. Uma cueca de concentração, uma de jogo e uma de viagem. Quais as cores? Não, eu gosto sempre de branco, cor da paz. Não, ali tá escrito na cueca, concentração. Sério? Não acredito. Escrito à mão, a caneta ou bordado? Caneta. Mas é isso que eu tô falando. Maravilha. Isso aqui é jogo. Jogo, concentração e viagem. Mas são cuecas novas ou velhas já? Não, puída já. Ela faz parte da temporada. Da temporada de onde estiver, né? Sempre trocando. Não é possível. O senhor benze as cuecas durante a temporada? Não, pelo amor de Deus. Não, mas só define, só bota o nome. Não, mas assim, o que eu vejo, a superstição nada mais é do que você trazer para você o pensamento positivo. Isso é verdade. Que você, por exemplo, você está acostumado, sei lá, você tem um anel, se você não sai com aquele anel, o pensamento, não é isso? O pensamento fica assim. Fica nervoso, fica tucanado. Mas não vai? Puxa, eu estou sem isso. Será que vai dar certo? Será que... Porque instintamente você... É instinto, você... Mas se você se enche de quê? De fé, de pensamento. Bom, vai dar certo. Não, eu estou aqui com ele. Claro que não tem nada a ver.
zagueiro escorrega, o atacante está na porta do gol, em vez de chapar, ele quer dar de peito de pé, quer dar de... Enfim, tudo isso faz parte, entendeu? Disso você não participa. Professor, só uma curiosidade que eu tenho. Até o senhor falou ali, né, que... Nós rasgamos o roteiro, né? Mas tudo bem. O roteiro foi pro espaço. Vamos lá. Tá bom, não tem problema. Mas o chefe quer bagunça. Na questão do vestiário ainda, claro que naquela coisa da reza, da oração, enfim, na hora de entrar em campo, o pensamento virou um só, né? O pensamento, todo mundo quer a mesma coisa. Mas as religiões diferentes são respeitadas dentro do vestiário? Muito. Muito. Ou há preconceito? Só são, não. Só são. Isso aí pode ter certeza absoluta que elas são respeitadas. Pode ser da Umbanda ou católico fervoroso na hora da união ali. E nunca tive assim, ó, nesses 40 anos de profissão, nunca tive que intervir, porque a gente tem essa coisa do controle do vestiário. Né? Ó, o vestiário está assim, o vestiário está assado. Que nem em off a gente estava contando que logo que cheguei a Porto Alegre, aquele nosso time, né? Time bom. Carlos Miguel, Arilson, Paulo Nunes, Geraldo. Gurizada tranquila. Tranquila, rapaziada bem... Time fraco. É fraco, acho que ganhou tudo. Né? Enfim, então você ouvia um dia, aí você chegava um tempo, me concentrar, muito burburinho. Mas hoje foram 3 dias para o jogo, vamos concentrar, eles se alimentam direitinho e tal. Falar para o Filipão direitinho. Então, a mesma coisa seria isso, se apresentasse você chegasse no vestiário e visse alguma coisa... assim que... Diferente, é incumbência nossa, nós somos auxiliares. O treinador tem que ele tem que receber a coisa limpa, clara, ele não pode receber não pode ter nenhum tipo de problema, não pode. Então você... Não. Aí você entende. Então não houve nunca essa necessidade. Sempre se respeitando, nunca, tipo... Você sabe como é que eles são, né? O jogador gosta muito de brincar, de fazer uma piada. Nunca. Isso é uma coisa que eu carrego e respeito eles porque eles nunca fizeram. Deixa eu perguntar uma coisa. Posso sair do assunto? Lógico, eu quero saber se o Paulo Nunes era o pior dessa turma aí. Hoje o sério comentarista Paulo Nunes? Esse Paulo Nunes? O pior entre aspas, né? Mas é o mais da gandaia. Não que é o que parece. Pior. Não, o Paulo sempre foi muito extrovertido. É, né? Isso, pior nesse sentido, de gandaia. O Paulo é aquele jogador que qualquer treinador gostaria, qualquer time gostaria de ter no clube, sob seu comando, e qualquer grupo gostaria de ter, porque o Paulo torna um ambiente... Porque grupo é grupo, né? É heterogêneo. Se você pega 11 Paulo, vai ter jeito, né? 11 Dinhos, 11... Ninguém... 11 Farecido Fernandão. Então não existe isso, entendeu? É que o Paulo Nunes, esses dias eu vi uma entrevista dele, perguntaram pra ele como é que era jogar Grenal em crise. E ele disse, não sei, nunca joguei Grenal em crise. É verdade, né? É verdade. Sempre teve... É verdade. Mas assim, ele... Mas não tinha assim... Ele não... O Paulo sempre foi muito inteligente, tanto que está mostrando na TV, né? Ele está bem como bem. Está bem, sim. Muito bem, está de parabéns, muito bem. Já vamos convidar ele para vir, né? Conversa fiada. Quando ele estiver por aqui, com certeza ele vai. Vem, top. Então não tem assim, sabe? Ele sabia, né, o que podia fazer, ele sabia, enfim, até onde podia chegar. Então, você citou o exemplo do Paulo, não existe assim o mais... Existem vários, e vão existir vários, entendeu? Eu lembro quando teve o problema na seleção, nós estávamos concentrados que ia para 2002, na concentração do Atlético Paranaense. E aí o Edilson estava suspenso do Flamengo, mas podia jogar na seleção. Aí eu lembro que o Filipão falou, pô, Negão, não tem alguma ideia, não sei o que, eles conversando, ele, Bortosa, todo mundo, não sei o quê. Aí, enfim, eu nem sabia que estavam conversando sobre isso. Depois, numa hora qualquer lá, a gente se encontrou na concentração, né? Pô, a gente está com uma dúvida, pô, tem que chamar um. Eu falei, pô, chama o Edilson. E Negão, que legal, esse moleque vai ser legal aqui, que ele é extrovertido. O Edilson podia jogar. Aí chamou o Edilson, pô, o Edilson não saiu mais, foi até a Copa do Mundo. Sim. Por quê? Precisa ter umas figuras assim? Precisa.
que não foi só pela Sim, claro. questões técnicas também. O Edilson estava muito bem, né? Jogou em alto nível. Sim. E aí... Quer dizer, então, são coisas que... às vezes você pensa... Nossa, o que o Vampeta e o Edilson... no dia a dia da seleção... O Vampeta devia ser um negócio. Meu Deus do céu. O Vampeta posou pelado pra G Magazine aquela vez. Então, é assim, entendeu? Os grupos são feitos dessa forma, entendeu? É claro que você não vai formar um grupo, é como eu falei, né? Não, mas fulano vai ajudar, fulano vai isso, aquilo. Hoje em dia a coisa ela está mais até... não é um nível, não, mas está numa exigência, nível de exigência em relação ao quê? A potencial físico, não só o potencial técnico, potencial físico, que hoje o futebol é jogado muito, com muita, sabe? A gente está vendo, muita, né? Tem com times muita patinando aí. exigência Não corre, física, as valências, sabe? As altas intensidades estão a todo vapor aí. Então, você hoje tem um jogador que eu costumo usar o termo trotão, né? O trotão é aquele que joga, mas não sai nunca daquela cadência, né? Então, se está em cadência aeróbica, é aquela. Aí vai aquela. E hoje não. O futebol hoje é anaeróbia lática, que é alta intensidade, vai, é velocidade, alta intensidade acima de 20 km por hora e vai até 33, 34, tem jogador... É mais que correr que pensar, né? Entendeu? Como é que o senhor está vendo os times hoje muito na bem, preparação física? Muito bem, muito Não bem. são todos, houve professor. houve uma evolução, houve uma evolução muito grande nesse aspecto, tanto que vai dentro desse contexto na relação de você escolher o atleta. Claro, não seria o caso de o atleta, tão só o atleta. Isso aí é buscar lá o pessoal que faz a competição de atletismo, tudo isso, né? Bolt, vamos chamar o Bolt. Isso, então isso. Bolt fez gol esses dias, né? Então, é isso que eu vejo, né? Na relação da mudança, da exigência e do que se pede hoje em dia. A gente Os pede... clubes se prepararam para essa evolução da... Prepararam. A maioria está muito bem equipada, sabe? Muito bem estruturada. Os clubes, esses últimos que eu passei, então, próprio no Inter, Grêmio, lá no meu clube CSKA, Atlético, então, todos eles. No Inter o senhor trabalhou com quem? O Bahia, as pessoas pensam Sim. o Bahia muito bem estruturado. E eu acho que a maior estrutura que pudesse ter no momento também se dá a qualidade do profissional. Uhum. Os clubes estão com profissionais muito bons. Mas existe ainda um preconceito, né? A gente falava, o senhor trabalhou no Inter com a comissão do Diego Aguirre. E existe algum preconceito ainda, acho que um pouco menos do que, sei lá, 5, 6 anos atrás, mas ainda existe um preconceito com preparação física de fora, né? A própria comissão do Diego Aguirre, que o senhor fez parte, a torcida tinha uma certa bronca. A primeira passagem do Diego aqui, que o Diego implementou, os rodízios e tudo mais, tinha bronca. A preparação física era muito contestada. As pessoas a torcida está preparada para isso? E que eu discordo, né? Em relação à preparação física. Eu acho que foi uma injustiça assim, muito grande e daqueles que pensam que o professor Fernando Pinatari, uma qualidade de trabalho de altíssimo nível, e eu já trabalhei com vários profissionais e ele está incluído dentre esses dos melhores, porque de organização, sabe, toda a organização passa por ele. Então, quando eu falo assim, eu gosto porque a primeira coisa que eu falo para o treinador, o controle de carga, a interdependência, volume e intensidade tem que partir de mim. Uhum. Eu, junto com o fisiologista, mas eu que passo para o treinador, é importante, estamos com uma semana livre de trabalho, que é um micro completo, 7 dias, alta intensidade, tal dia, esse dia aqui tem que chegar a tal minutagem, tal... Enfim, então,
E ele, o Fernando, faz tudo isso pro Aguirre, entendeu? Então, como ele faz, e eu tenho todo esse tempo que eu estava de preparação, eu vejo como profissional, não é que eu queira trazer para mim eu ser um profissional completo, mas o tempo, você não fica num mercado mais de 30 anos sem ter condições de estar, né? Você passa 1, 2, 4, 5 anos, quem não, né, eu falo isso de forma assim, quem não se mantiver no mercado é porque fez força, né? Como jogador de futebol, que faz força para jogar. Jogar futebol tem que ser natural. Então, o profissional também ele é assim. Então, eu vejo que o profissional que está há bastante tempo e trabalha dessa forma, então foi uma justiça logo no início do trabalho, eu perguntei para os meninos lá no Inter, eu falei, cara, quem falou que o Fernando não... Não, professor, esse pessoal de fora, mas se eu ver, e ele, inclusive, além daquilo que ele trabalhou aqui na época, ainda mudou muito, foi baita do profissional. Então, eu não falo isso como meu amigo, a gente, entendeu? Mas eu não falo isso, eu falo isso em prol da preparação física, para defender a preparação física, entendeu? O quanto interfere a troca de preparação física no meio de um processo? Interfere muito, depende muito do que... Porque quando a gente pega um trabalho de preparação física no início do ano, janeiro, né? Toda a temporada, agora está terminando mais cedo, às vezes tem time que começa em dezembro. Você primeiro você pede o diretor, teu executivo, o supervisor, você pede o calendário. Calendário quer dizer, as competições tem. Você começa a treinar aqui, aí daqui a uma semana tem jogo. Eita! Você começa a treinar aqui, daqui a 20 dias tem jogo. Começa a treinar aqui, 30 dias tem jogo. Opa, começou a ficar bom. Isso. Aí, nesse período, então, quando pega assim, você tem que planejar o que você tem que executar de trabalho para que ele chegue com uma semana. O que você pode fazer? O que eu vou fazer? Com 15 dias. Eita. Com 20 dias. Opa. Com 30. Então, você planeja o trabalho naquele período. Agora, cada um de nós, apesar da preparação física ser única, alguns profissionais, colegas, têm uma convicção de que alguns trabalhos, entendeu? O que eles fazem é que vai alcançar esse objetivo. Apesar de muitos já terem sido provado que não é a metodologia, entendeu? Então, cada um de nós tem isso. Quem, graças a Deus, conseguiu entender que qualquer desses períodos, daquilo que é a necessidade do atleta para a temporada, conseguir implantar o trabalho daquela forma, esse vai continuar, vai dar resultado. Então, existe a diferença. Então, se você perguntou, pegar aqui no meio, depende. Se é um profissional que tem a sua linha, você só toca. Uhum. Se é um profissional que orientou o trabalho até aqui, aonde você está vendo que a temporada é daqui até aqui, né? Aí você tem que trocar, aí essa troca depende do tempo, você tem para trocar. Se tem o profissional, né? Por isso que eu digo que é fundamental você trabalhar sempre com um profissional que você tenha afinidade, primeiro ser teu amigo, ter afinidade, respeitar o seu trabalho. Depende do profissional, do treinador que está dirigindo, porque tem uma hora que você, ou a gente para fazer isso, ou então... E o parar não é... Eu sempre digo, até hoje o Roger mesmo brinca, já vem esse preparador físico, o Filipe, o Celso Roth, não adianta falar, eu estou falando, não é para mim, é para o grupo, é para o trabalho. Reclamam? Eles reclamam? Não reclama de brincadeira, não. O Parreira, esse preparador fixo são fogo, isso aqui. Então, todos trabalho. É porque o que acontece? Eu vejo isso como uma coisa excelente. Ele quer trabalhar. Claro. Quando ele não quer, aí ele deixa.
Quando aquele que não quer, não sei se nem sei se tem, que eu nunca trabalhei com ninguém assim, não se preocupa, você está pegando, ele está. Mas a maioria, todos, sabe? Pô, mas eu tenho que parar o trabalho agora? Tem. A alta intensidade do atleta X tem que sair do treino. Já está acima da minutagem dele diária, tem que sair do treino, tem que tomar cuidado. Aí vai depender se é D2, que é 2 dias antes. Se é D1, então, você fica enchendo o saco. Ah, meu Deus. Quem é que fugia do seu trabalho? Ah, não tem como fugir. Não? Não. Eu tinha escopeta, metralhadora, 4.5, vindo do morro, né? Mas quando o senhor... 45. Quando o senhor via que o pessoal já estava meio... Vinha com o pé molhado, talvez, alguma coisa assim. De manhã, como é que fazia daí? Dava uma atenção especial? Mas aí era mais fácil. Era mais fácil. Canta, passei da... Tá, vai descansar. Mas às vezes, o que acontecia? O treino era só de manhã, ele tinha que vir à tarde. Eu não deixei ele descansar. Eu não convenci o treinador. É assim, entendeu? É uma troca. É uma troca sempre muito bem aceita. Não foram... Tá, então conta o episódio. Com toda a sinceridade de... Assim, realmente, sabe, felicidade dos meus netos. Não foram muito caso disso, não. Porque, principalmente, olha, o profissional de futebol hoje, profissionais hoje carregam os seus suplementos dentro da mochila, dentro da necessaire, gente. A coisa evoluiu muito, sabe? A coisa está bem assim. E eu louvo isso porque a preocupação deles, hoje termina um treinamento, a maioria dos clubes, Inter, Grêmio, todos os clubes, tem lá tudo tem uma TV onde mostra ali o que ele trabalhou no dia, sabe? As valências que foram trabalhadas, a minutagem que foi cumprida. E ele pergunta, foi boa ou não foi boa? Tá, mas eu quero Isso aí é uma coisa que é rica, né, para nós, preparadores físicos, né? Tá, mas eu quero saber a exceção. Eu quero que o senhor conte a história do Perdigão que fugia Chegava mais cedo no treino para fugir da sua pesagem. Na verdade, ele não fugia. A gente tinha uma equipe, o Anderson, conseguia, né? O Dudu, né? Infelizmente, todos partiram. O Hélio Carraveta, bom, isso aí é craque, né? Pode ser o próximo convidado também, né? O Hélio, sim. Deu uma folga dele do Santos lá, traz ele para cá. E também o Dr. Crescente, que partiu, enfim. Sempre tivemos, sabe? Então, uma equipe assim. O fato do Perdigão foi um dia de descobrir que ele chegava cedo e ia para a sauna. Porque o Perdigão tinha a questão, né? Ele perdia líquido e aí... Eu falei, Perdigão, pelo amor de Deus. Velho. Mas assim, nunca deixou de trabalhar, nunca... Tá, mas só pra gente explicar, ele chegava cedo para fugir da hora da pesagem. E aí, não, ele chegava cedo e a sauna você perde líquido. Dá aquela sensação de perder peso, que não é. Entendi. Entendeu? Porque acaba repondo depois. Sendo que depois ele fazia as voltas complementares. Foi tentar dar aula pro malandro, né? Complementares, ele fazia as voltas. Não, era profissional. Mas profissional. Sim. Profissional, não. Mas ele que conta isso, não sou eu que tô inventando. Ele que conta essa história. Mas o Perdigão, quando o jogador era fininho, né? A gente via ele. Não tinha. É que a gente aqui era exigente. Era não, né? Você é exigente. Eu acho que tem um determinado peso que você exige, né? Dentro de um percentual de gordura que você exige. E eu acho que o atleta, assim, encaixando naquilo ali, ele tem a condição de desenvolver melhor, sabe? O potencial que ele tem físico, técnico, tático, que atrapalha. O senhor, professor, pega no início de carreira jogadores mais velhos que o senhor, né? Quando o senhor começou, né? Certamente tinha jogadores mais velhos que o senhor quando começou. E hoje em dia treina gente da idade dos seus netos, por exemplo. Eu só tive no Bangu, né? Não, mas lá no Bangu, mas certamente tinha alguém mais velho, né? Como é que é isso? Eu era bem... o boleiro, assim, o jogador, mudou muito pelo menos 3 gerações, talvez, que tem passado pela sua mão, assim, de idade, né? Mudou muito, assim, a cabeça do jogador? Só das gerações de Copa do Mundo foram nossas, porque... Mas mudou demais ou a cabeça do jogador é sempre a mesma? Não, assim? foram... o que eu falei da minha satisfação, realmente, de hoje você vê o jogador preocupado, agora que eu citei agora a questão do quadro, o quanto ele correu, o quanto fez, o que precisa melhorar.
Só citando isso já é uma evolução, né? Então, que também tem a questão da evolução de estrutura, né? Nos clubes. Ah, sim. Antigamente, para você encontrar um isocinético, para você fazer um teste de força, você, nossa, equilíbrio, desequilíbrio, extensor esquerdo, extensor direito, flexor esquerdo, enfim, aí, que é frente, trás enfim, e aí você tinha dificuldade, aqui tinha ali a ZEF, né? Sim, sim. Então você tinha que alugar. Ah, entendeu? É verdade, várias vezes tinha que depender... é verdade. Sim, você que é da antiga. Te chamou de velho. Não, a antiga experiência. Tá. E aí tinha que se fazer isso, e dependia do tempo deles. Hoje a maioria tem. E não só, como, nossa, N estrutura que te dá um subsídio para você fazer um cálculo de força de um atleta, entendeu? Enfim, eu acho que... E com isso também veio evoluindo, os atletas acompanharam essa evolução, né? Porque você chega num clube onde tem toda uma estrutura, mesmo que você queira, tipo, entre aspas, né? Ser antiprofissional, aí você, não, peraí, eu não posso ser. E ver resultado Porque também, te paga em dia, te gratifica, o elenco é bom, são 1000 coisas que acontecem que hoje inibe, né? Inibe mais o atleta de errar, entendeu? Inibe. Clube paga em dia hoje em dia? Ah, sim, hoje em dia. Não, só hoje em dia não. Eu nunca tive problema com clube, de sair de clube, ficar me devendo. Pelo contrário, eu sempre... boa relação, entendeu? Boa relação. E quem faz a preparação física do preparador físico? Pois somos nós mesmos. Somos cada de ferreiro, espeto de pau, né? Mas eu, por exemplo, tive essa trombose da perna porque eu parei, não de relaxado, porque eu fiz as hérnias e aí apareceu uma apêndice e eu parei quase 80 dias. Aí minhas venosas choraram, pediram um exercício Mas a perna tá legal. Agora em julho, se Deus quiser, já tô... Já estava dando uma bolinha, já. Tá, já dá. Mas porque eu vejo assim, ó, quer ver, mano? Nós temos que dar exemplo. E isso é uma curiosidade, por exemplo, seleção, Ronaldinho. E fala sempre, meu Deus, já vem ele com aquele pratão de salada. Eu falei, aí eu mostrava para todo mundo, isso é para dar exemplo para vocês. Primeiro um prato de salada com uma proteína, depois você vai no quente com calma. Então, tudo... Hoje ainda está melhor. Quer dizer, de um tempo para cá, eu falo hoje, na forma geral, os atletas hoje, eles param, comer, ficam ali na mesa, um cafezinho, aquela social, entendeu? Às vezes você tem que mandar subir, que às vezes o jogo é 7 horas da noite, ou que vai ter que dar aquela descansada à tarde para depois ter aquele lanche, enfim. Mas a maioria é bem sabedor. Hoje, para você ver a evolução, vocês verem a evolução do atleta, hoje tem atleta que carrega uma balancinha, X de carboidrato, X de proteína. Ele pega o prato dele, ele no Zoterna, não tem balança, né? Ele dá com a balancinha dele ali. Balança? Não, cada um não. Aí é 3, 4, né? E esse leva a balança. Dá para dizer quem? Esse aí é extra classe. Não, eu tenho agora o Bruno Alves. Bruno Alves? Sim, baita no profissional. Dentre eles que eu trabalhei, desde tantos agora. Porque eu falei em balança, então vou citar ele. Boa. Porque claro, não. Extra classe. Agora o Bruno. O senhor falou ali na... Balancinha ali, tá lá. Entendeu? Tem a sua borrachinha que leva para casa. Então, hoje, a evolução se dá nisso. Sabe? O atleta... Eu lembro o pessoal, o Cafu, não sei o que, o Cafu tinha... parafernália de máquinas trabalhar, entendeu? Eles perguntam em casa o que devem fazer. A coisa evoluiu. Sim. E por isso, talvez, esse nível, né? Toda hora nasce um craque, né? Brasil, nossa senhora. É verdade. O momento do Bela Gil do programa, qual é o Paulo Paixão vai num buffet, qual é o prato, qual é o cardápio do Paulo Paixão? Primeiro salada? Salada e uma proteína. De preferência, peixe ou
Carne branca, se não tiver o peixe, se não tiver o ovo, frango. Aí se a carne vermelha que pode ir sem culpa, assim, uma carne de suína, né? Mais magra. Pode ser mais magra, sim. Mas aí depois o senhor ataca uma massinha Aí ou não? Acabou o prato, pelo amor de Deus. Não, aí depois vai um bom. Aí, feijão com arroz não pode faltar. Nem que eu bote 2 colheres de arroz, 2 de feijão, põe um azeite, o extra virgem assim por cima, um pouquinho de farofa. Para finalizar, tem que sentir esse gosto. Né? Feijão é uma coisa nossa, né? Feijão, Sobremesa pode, não? tanta coisa nossa. Tem muito jogador que foi para fora e voltou porque não Gosto de conseguiu. feijão, né? Sim, lá no Japão, Não tem. lá na Rússia a gente conseguiu levar. Tudo quanto é mundo árabe. E sobremesa Japão. pode, professor? Um quindinzinho assim, um Aí, pudim, não? aí é Quindim que é tem o coco, perigo. Já tem um trabalho da digestão daquilo que você comeu. Ainda vai o doce, Não pode doce? açúcar natural. De preferência, né, mano? Não. Mas o senhor sabe, o senhor não vai lembrar disso, mas enfim, muitos anos atrás, lá no Olímpico ainda. Aliás, depois eu quero perguntar sobre o Olímpico para o senhor. Eu estava tomando uma Coca-Cola e o professor estava ali, né, batendo papo com a gente. Aí eu cara, falei, não resenha. precisa nem comentar, eu falei. Não toma isso. Claro que ele Eu lembra. falei. Ele lembra. Toma um Guaraná. Eu falei, Não toma eu isso falei. aí. Fica uma vergonha. Hoje, se fosse falei. perguntinha, tinha morrido. Eu falei. Mas hoje em dia eu já. Assim, né? O senhor não toma Ó, Coca-Cola? não é bom, pessoal. Não faz isso e tal. Não toma Coca-Cola. Hein? O senhor não toma Coca-Cola. Nunca tomei Coca-Cola. É Guaraná por isso, gostava. É por isso que o senhor Alô, não Antártica. toma. Alô, Antártica. É por isso que ele não toma, porque ele nunca tomou. Não sabe como. Fruque, alô, Fruque. Não? Não. Guaraná eu gostava bastante. Guaraná é bom, né? Mas parei, nossa, tem Só anos. suco agora, professor? Assim, suco. Tá, mas seguindo nessa linha aí do bom exemplo, um churrasco. Não sei, para aqueles que não têm o hábito, vão achar que eu sou um mau exemplo. Os caras vão lá para falar que não pode comer isso, pode comer aquilo. O preparador físico no churrasco ali sei lá, do Não, vestiário. esse dia... Não. Tem Tá. uma exceção? Tem bom. exceção. Uma boa picanha, desculpa, uma boa picanha. Mas Picanha cerveja bem, vai, não? Não, eu tô vinho. Vi. Então, meu vinho todos os dias. Graças Todos a os Deus. dias? Todos os dias. Quando não dá para tomar o de 10, eu tomo de 5. E assim por diante. E o Bar do Beto tem bons vinhos, todos os preços. Qual que é? Não fala história. Não. O de 5, né? Mas os vinhos do dia a dia. Mas então pode. Vinho, churrasco, tá. Mas vinho é sagrado, né? Vinho é Até sagrado. porque você não come o churrasco todos os dias. Mas o Depende. risco está nisso aí, de você achar que, não, hoje eu vou, são os corredores de final de semana, né? Hoje eu vou correr da pique, e ali é que Arrebenta. Que dá o problema. que mora o risco, entendeu? Aquela história do eu mereço também não é uma boa. Hoje eu mereço. Não. Não merece, não. Não, eu, por exemplo, você falou em doce. Não posso ver um mousse de maracujá. Saí da dieta, não acredito, professor, comendo. Comi. Óbvio. O mousse E ele- maracujá pro senhor, então, é G4 ou é campeão? Não. Uma vez eu fiz uma tabela, eu fiz sobremesa do eu vejo como G1, campeão do G4 ao mundo. Z4. Eu vejo como campeão do Comi uma mundo. bronca, bom, campeão do mundo, mousse maracujá. Campeão do tá bem. mundo. Nossa, Quem é teu mousse. Z4? Dan? Mousse maracujá é Z4 pra mim. Tu não gosta de maracujá? Não gosto. Não, mano, não tem problema, pô. O meu é o coco. Eu não gosto de coco, tá no meu Z4. Pô, mas quindinho é bom. A parte amarela do quindim é boa. Só a parte amarela. Se comer Parece com uma criança, colher. mano. Começou a parte de a parte cima. amarela é que vem o ovo, vem a gema, Maravilhoso. vem tudo quanto é. Não, o coco não termina. A gente mastiga o coco e não termina. A gente se lembra do coco e escova os dentes e ele não termina. Ele é o coco, né? Eu também não sou muito. Ó, viu? Ganhei o Só que não adepto. não é muito, não é. então não gosto. Ganhei o adepto. O senhor jogava em que posição? Ou joga em que posição? Joga? Jogar. Mas brinca ali, que é? Zagueiro? gostei de zagueiro. Bom. Zagueiro. Tem porte de zagueiro, professor? Zagueiro ali. Estilo indião assim, chegava Zagueiro, rachando? Gostava de falar muito, né? Gostava sempre. No Society, quantas vezes? Nossa, joguei com craques assim que eu falava, caramba, eu penso que jogo. Carlinho, violino.
Edu, irmão de Zico. Nossa Senhora. Os caras jogam muita bola. Isso só no baba, só na brincadeira. E ali Mas não tem brincadeira. Ali que eu via que, nossa Senhora. Então, mas eu gostava muito de jogar de zagueiro. Não precisa passar, eu gostava que eu falava, metido a... Não precisa passar, não, só tem um, esse um tá comigo. Passa um, passou o outro. No society é legal, né? Pelada. Não precisa passar, não, pô, marca lá na frente. E o senhor, se fosse um zagueiro, o senhor diria que o senhor era quem? Mais quem, assim? Ah, não. Não? Um indião, assim, um Figueroa, era o Paulo César da Paixão de Anchieta. Araújo, abaixo da... Não dá. O Filipão não dá pra ser. Não. O Filipão era... Caramba, o Filipão foi profissional. Caneludo. Me respeita. Só, o senhor me permite, o senhor tá brincando que ele chama de negão, o senhor chama ele como, assim, carinhosamente? Gringo? Caboclo. Caboclo. Sempre quando lembro uma mensagem para ele. E aí, Caboclo, tudo bem? Família, isso aqui. Mas ele dizia uma coisa, tá dentro do contexto, né? Ele dizia uma coisa que ele chamava de negão e às vezes assim, porque, será que o Fabrício, Pô. Aí eu falei, o que é, Felipe? O que é? Ô, negão, tu não sei o que, não. Eu falei, Felipe, eu vou te deixar pobre. Deixar pobre com esse negócio de chamar de negão. Viu como é que tá a coisa agora? Tanto que a gente se encontrou agora, ninguém falou, não posso chamar de negão, não. Eu falava para ele, ele perguntou, tá com o gravador aí? Eu falei, não, então vou te chamar de negrão. Eu falei, vou te... Mas é que ficou... É uma coisa que eu não gosto de falar. Né? Mas a gente tá vendo, Vini Júnior aí levantou uma bandeira importante, né, professor? Um assunto tão delicado, né? Tão... Você já viveu isso no futebol, professor? Racismo no futebol? Já. Eu, quando assumi o Palmeiras, nós fomos para uma excursão nos Estados Unidos. E eu estava vindo do Japão. O Felipe veio e falou assim, olha, não vai dar para te levar, não. Eu falei, eu não acredito que você vai me deixar aqui. Eu não acredito. Aí ele chegou em São Paulo, deu para me trazer, né? E aí ele enfim, eu vim. Aí fomos para os Estados Unidos para um torneio. Aí estamos jogando lá e tal. Inclusive, esse rapaz ele foi daquela seleção peruana que teve aquele problema com a Argentina, de 7. Esse rapaz jogava na seleção peruana. Para ver o nome dele, só se alguém entrar no Google. E aí ele dirigia esse time. Aí nós estávamos no banco, não sei o quê, e o Pimentel era nosso do Palmeiras, né? Lembra? Pimentel, não sei o quê. Aí eu falei, não sei o que, com o Pimentel, não sei o que e tal. Aí teve uma confusãozinha, uma entrada. Aí ele, você quer, negrão? Aí eu olhei. Pô, o Filipão, gringão danado. Olhei, não tinha mais ninguém. Você mesmo, negão. Eu? Você mesmo, negão. O que você quer, não sei o quê. Tá legal. Eu fui me aproximando. Tem certeza que tá falando comigo? Tem certeza? Você mesmo, negão, não sei o quê, não sei o que lá. Tem mesmo. Falei, tem certeza que ela está falando comigo? É baixinho com ele. Falando, poxa, se nós formos medir pela cor da pele, você é mais escuro que eu, pô. E a gente não mede ninguém por isso, cara. Você mesmo, negão, tá falando o quê? Botei nele. Botei. O quê? Botei nos Estados Unidos. E foi uma confusão. Como é que eu vou sair dos Estados Unidos? E o nosso chefe de delegação era um delegado. E aí, bom, enfim, o problema não foi esse. Quando eu cheguei em São Paulo, estava estampado. Palmeiras contrata um boxer. E aí eu tive que apagar, só que graças a Deus, Papai do Céu, como sempre, meus santos, meus orixás, enfim, tudo. E eu ia apagar só e comecei a meter faixa, né? Faixa. E ninguém chamou mais de boxer, aí apagou, né? Não, graças a Deus. Aí fomos ao Mundial, né? Então entendeu? Que coisa, hein, professor? Mas foi assim. Sim, mas da hora da raiva também. Né? Tem uma hora que... Foi uma história, né? Não tem como. Mas é um movimento importante, né? Que está se fazendo hoje. Mas é isso. A gente, eu acho que, graças a Deus, né, o Vini Júnior está tendo bem orientado, né? E está tendo esse discernimento de
aquela postura que ele tem de tomar a frente, sabe? Que é um assunto tão chato, tão mesquinho a gente julgar alguém pela cor da pele. Isso me entristece. Nós estamos em 2023, né? Mas cada dia tem um episódio desse, das pessoas acharem que são mais que as outras, sabe, assim e tal. Enfim, então é uma coisa, é um assunto que eu fujo muito, porque ele me entristece, ele me deixa... Será que a vida é isso? Nós vamos ser julgados e avaliados pela cor da nossa pele? Né? Então, num país, principalmente nós aqui brasileiros, né? A gente pretinho, num país onde tem o cantor de pagode que é famoso, que anda no mundo inteiro, é chamado para os Estados Unidos, não sei aonde, tem os atores, enfim, então, os jogadores de futebol, então nem se fala. Sim. E aí, como é que a gente faz, né? Então, me entristece, é um assunto chato, porque aí vem aquela confusão, foi racismo, não, foi ato, e aí foi injúria. Aí entristece. Agora, tanto que o Brasil vai jogar de camisa preta, né? Isso é muito legal. Né? Eu parabenizo, aproveito para parabenizar o Vinícius e todos aqueles que ele foi muito corajoso, né? Todos aqueles que são... Tá sendo, né? Tá sendo. Aqueles que estão sendo atingidos, realmente têm uma coragem. Porque se for, realmente... A minha reação não tinha como ser outra. Não tinha, eu fui tão tranquilo assim, sabe? E eu não sonhava, que eu cheguei no Palmeiras com não sei quantas lesões, tem que consertar com aquele papo que você falou, como é que eu vou fazer? E aí eu, não, vou botar nele. Não vou botar, não. Toma, isso aí... Toma o que te mandaram. Mas, sabe, no momento que eu mesmo já tinha esse anel aí? Hein? Já tinha esse anel nessa mão aí? Mas o que bateu primeiro foi isso. Aí me abriu aqui, me abriu dentro. Foi bonito. E eu tranquilão, foi rapaz, bonito. eu não sou nada, sou... Na paz aí. Sou da paz, o negócio é bater um pagode, bater uma coisa, fazer meu trabalho. A gente vai chegar no pagode, né? Mas pra gente encerrar essa parte de conversa, o senhor ainda tem planos, óbvio, de voltar para o mercado de trabalho? Quando que a gente vai ver o Paixão de novo? O mais breve possível. Estão aberta a proposta, é isso? Essa minha cirurgia, esse problema da minha trombose, perna esquerda, ela veio talvez a me tirar um pouco daquela coisa da minha fé de pedir, sabe? Tipo, não, vou trabalhar, vou voltar. Mas agora, entendeu? Eu acredito que o Dr. Rabaldo, quem é que cuida, e cuida muito bem, é craque, né? Não só de mim, como de outras pessoas, falou que a partir de julho, se Deus quiser, a gente... Pode voltar a trabalhar. A gente vai poder... Já tá dando os piques. Tá agoniado em casa já. Mas a gente fica tão fora de casa, que nessas horas a gente em casa, a gente aproveita para... Mas eu não paro, né? Treino no YouTube, treino passado, bete o HD logo no trombolho lá, que eu tenho um trombolho, eu tenho um pequeno, mas eu não sou craque nisso, eu sou prego, como diz o prego, não sabe nada, prego, fica ali picado. Mas a gente mexe um pouquinho, então os HDs de treinamentos que a gente tem, tudo isso, então a gente lê, olha, vê, revê. Mas eu de uma forma bem simples assim, eu me sinto muito, muito capacitado ainda. Muito. Tudo que eu vejo, tudo que eu leio, tudo que eu acompanho. Então, a gente está como se diz, a gente está no grupo da média ali. A gente está inserido ali, entendeu? Não tem nada de coisa. Então, acho que a gente ainda se sente apto a... Entendeu? Não sei quando vou parar, não sei. Porque enquanto você é solicitado, então, seu trabalho, né? Então, o senhor recebeu muitas propostas nessa parada aí? Muitas coisas. Eu estou com o Roger, né? A gente está trabalhando junto. Ele recebeu. Se eu estou junto com o profissional do gabarito do Roger... Tranquilo. Não preciso dizer nada, não. Da qualidade do profissional, né? Então, quer dizer que ele está te valorizando, né? Claro. É professor, vestiário derruba a comissão técnica? Eu ia perguntar isso. Não, o vestiário, ele pode, num momento qualquer,
com um pensamento, com uma atitude. Não é o derrubar. Né? Ele não derruba. Você não derruba. O treinador, ele simplesmente... Você nota quando o atleta, às vezes, né, diminui... Parou de correr por ti? Não, sim ou não? Não, veja bem. Veja bem. A gente tem que... Ele não vai parar de correr por você. Sim. Ele, intrinsecamente, ele deixa de ter aquela coisa do... Entendeu? Então, o psicológico dele já não está... O psicológico não ajuda. Então, não quer dizer que ele vai te derrubar. É que se você pega 1, 2, 3 com essa coisa, o psicológico não está focado no vestiário, não tá isso atrapalha. Agora, dizer que ele derruba, não, ele não tem essa força. Ele não tem essa força. Já que você falou em psicológico, me permita uma questão. O senhor participou do maior momento da história do Inter, Mundial de 2006, e o senhor está eternizado por isso, não tenho a menor dúvida, mas também recentemente participou de grupos que não estão há 7 anos sem ganhar nada. Muito se fala que o Inter... Vários grupos do Inter nesses últimos anos chegam em decisões e o psicológico atrapalha. O senhor acredita nisso realmente, professor? O que falta? Essa coisa que eu falei, né, de você às vezes não ativar, não estar com o psicológico dentro de um nível no qual existe. Você vai para uma decisão. Se o psicológico não tem jeito, não tem psicólogo, não tem treinador, preparador físico que te faça, porque você está, entendeu? Então, isso aí, é como eu falei, interfere, assim como interfere, como interfere na produção dele. Interfere na produção dele, não tenha nenhuma dúvida, entendeu? Que, por exemplo, você vai para uma, perde, vai para outra, perde, vai para aquela, se você não tiver uma força mental, que é a força, você, né? Por melhor que venha a ser a gestão do vestiário, venha a ser a gestão do grupo, tem cabeças que você não consegue. Ele vai com a dos outros, mas a dele... Agora, te elencar uma cabeça, não, a gente não sabe. Se soubesse, a gente atacava e não deixava acontecer. Né? Mas pode ocorrer isso, pode ocorrer de você estar com aquela, sabe, entrar no que eu digo entre aspas, o termo nhaca, né? Entra na nhaca de perder, aí vem mais uma decisão, será que eu vou perder? Esse será já foi. Já era, né? Já era, entendeu? Aí você vai, ele não diz para você, mas ele intrinsecamente, será que eu já tá na dúvida. Mais uma? Por isso é importante ter alguém do quilate do Luis Soares, por exemplo, no grupo? Também, né? Também. O vencedor, o vencedor, eu costumo dizer que o mundo da bola, né, respeita quem é vencedor, botador de faixa. Não tem outro espaço. Se você é botador de faixa, você pode chegar num clube de 5ª divisão, pô, vamos lá, não, esse homem aí é botador de faixa, vamos embora, que ele acredita. Entendeu? Ele acredita. E isso traz uma positividade incrível. Eu lembro quando eu cheguei várias vezes daqueles anos que eu estava ou no Grêmio, no Inter, ou no Palmeiras, que eu chegava no CSKA mesmo, quando eu tive 3 anos e meio, nós ganhamos 4 títulos. E aí, quando eu chegava a ver na seleção, o pessoal já vem ele com mais uma faixa. Isso é legal. Não, tem a musiquinha, quer ser campeão, traz o paixão, né? Traz uma, sabe? Uma energia positiva. Traz uma energia. Entendeu? Traz uma energia. Não é possível, pô, poxa, o Marcão, então, brincava mais. Enfim, então, muitas coisas, elas fazem parte de um ingrediente que vai deixar o prato melhor. Então, você chegar e falar, ganhou mais uma faixa, aquele ingrediente vai ajudar no ambiente, para o prato ficar melhor. É isso que eu vejo. Entendeu? Então, o pensamento, a força do pensamento é tudo. Vamos para o próximo quadro, então. Quadro que a gente dá boas-vindas ao Bar do Beto. E aí é um quadro muito legal, que eu quero saber quem o senhor leva para o Bar do Beto para uma conversa fiada. Eu vou dizer alguns nomes, se o senhor me diz se leva, se paga chopp, se não paga. Vinho. Tá tudo certo. O problema é pagar, hein? Vamos dizer que vai ser na conta do Bar do Beto. Eu quero saber se o senhor leva para tomar um conta vinho do com o Batista. senhor. Batista que se vire. Denis Abraão. 2.
1000 chopps. Conta um pouquinho para nós. Por quê? Além de respeitá-lo como pessoa, como ser humano, respeito meu amigo e respeito como diretor, como saber de ter as manhas, né, de dirigir um clube, de dirigir um vestiário. Ele também não lida bem com o celular, né? Tá no ar, Farid? Tá gravando? Não, tá ao vivo, Farid? Mas tudo bem. Segundo nome é Tite. Leva pra tomar um chopp no bar do Beto, uma cerveja? Sim, claro. Se dá bem Direto, com o Tite? sim, Você tá bem com os gringos, né? Ele respondeu, né? Ele respondeu aquilo que eu ia responder. Me deu bem com essa rapaziada. Tanto aqui esteve Aguirre, Fernando Natário, Juan, quais outros, meu Deus? Puxa, que trabalhei. Não, outros tantos. Tá muito E fácil foi esse aqui. Eu vou... Diego Aguirre. Não. Paga até o senhor paga o vinho pra ele. Abro a minha casa, abro coisa para tudo. Isso é parceria. Paga um jantar no bar do Beto, Tudo. então. Garante tudo. Ó, o Diego Aguirre aí fica me devendo essa aí. Filipão. Mas ele que paga daí. Filipão que paga. O Diego também, né? Ele também dá para pagar. O Tite também dá para pagar. O Denis, o Tite, o Diego. Tem o Dunga aí também, o Dunga. Tudo pode pagar. Mas o Dunga é meio mão fechada, não é? Não, o Dunga é parceiro. A gente está sempre, quando podemos, tomando um bom vinho. Maneiro. E agora ele estava agora lá em Istambul na decisão. Aí eu tive medo de mandar uma mensagem para ele, tá, tudo bem e tal. Aí eu falei, tá assistindo a decisão? Tô ao vivo, prof, 0800. De graça. Tô ao vivo. Aí depois eu vi, né, tá Júlio César, Maicon, né? Todos eles lá que jogaram na Inter. Tudo FIFA. Tudo 0800. Que é bom, né? Bom, É bom. O povo gosta. E pra acabar, os 3 netos. Bom. Boa. Levamos pro bar do Beto pra comer uma batatinha. Uma batatinha frita com refri. Não, refri não. Filezinho xadrez, né? Não, mas não adianta essa molecada, você tira o refri. A minha nora é nutricionista, só fim de semana. Durante a semana, suco, água. Já ajuda. E é regra. Mas levamos 3 pitocos pra lá. Oxi. O que eles são na sua vida hoje, professor? Os netos. São tudo. São tudo. As coisas vão acontecendo na vida da gente, né? A gente... E tudo eu tenho um Deus, que eu confio, acredito, sei o porquê. Sei que só Ele sabe porquê, né? E aí ficam essas coisas lindas, né, com a gente. Né? Isso é coisa boa. Antes da gente... Eu só queria dar um depoimento. Eu também tenho, mas vamos lá. Talvez seja sobre a mesma coisa. Não precisa nem falar nada, professor. Mas eu estive cobrindo para 0 Hora o velório coletivo dos meninos da Chapecoense. E o Anderson estava nele, né? Foi a cobertura mais triste que eu fiz na minha vida. Mas eu me lembro das coisas que mais me chamou a atenção foi seu semblante sereno do senhor. As pessoas, obviamente, acabadas, desesperadas, como era a coisa mais natural do mundo que acontecesse, mas o seu semblante era um semblante sereno. O senhor nem precisa responder, professor, é só um comentário que eu queria fazer E antes de tu chegar na Arena Condá, antes do Leandro chegar na Arena Condá, eu liguei para algumas pessoas que estavam envolvidas de alguma maneira, e o senhor foi uma delas. Talvez o senhor nem lembre disso. Eu liguei para o senhor, aí, enfim, falamos sobre o assunto, e eu comecei a chorar. Eu, entrevistando o senhor, comecei a chorar, e o senhor me dizia assim, Amanda, não chora. O senhor estava me consolando, o senhor tinha acabado de perder um filho. Me dizia assim, não chora, porque Deus sabe das coisas. E aquilo ali, para mim, é uma força, eu não esqueço nunca das suas palavras. Eu estava na janela da minha casa, do antigo apartamento, em todo um verde, tinha o Grêmio Náutico União ali, né? Aquelas coisas, eu morava ali, agora estou morando no Praia de Belas. E realmente, elevar o pensamento ao Pai, ele é tudo. E ali, ele que estava me dando forças.
Eu É uma estava força. ali, não, talvez fosse eu pela minha forma de ser, mas ele é aquela famosa pegadas na areia. Pai, o senhor me abandonou. Aí, não, meu filho, pegadas são minhas, você está no meu colo. É profundo. É profundo. E É o o... Deus. Quem confia, nossa, cada um na sua crença, mas legal. É uma força. Nossa. Depois disso, virei mãe ainda. Nossa, parabéns. Professor, o senhor falava que o Anderson era um parceirão seu aí do samba, do... E o senhor trouxe uma coisinha aí pra gente se animar, é verdade? Toca pandeiro, o que o senhor toca aí pra gente... Bom, sai na bateria de Salgueiro, enfim, qualquer bateria que me chamar, mas a principal Salgueiro. Tamo indo. Mais de 40 anos, mais de 50 anos. E o meu instrumento de coisa é o centrador, sul de terceira, né? O sul de terceira você... Claro que eu não sei, só fiz que sim, mas eu não sei. O sul de terceira, aqui é tudo prego, né? O sul de terceira você bate ele numa... O surdo você bate... A primeira e a segunda, primeira, segunda. Terceira. Mais difícil isso aí. Esse é o mais complexo. Esse é o tudo de terceira. Ele vem entre a primeira e a segunda. E fica bonito. E esse aí que o senhor faz na bateria? Não, é um surdão. Vem na baqueta. E o pandeiro? É o pandeiro. Qual é o samba do Salgueiro que o senhor mais gosta? Ih, rapaz. Tem um, não? Elencar um, papai do céu. Elencar um samba. Foi a pergunta mais difícil que a gente fez até agora. Mas que foram... dentro de 1965, que é a Fundação do Rio de Janeiro. Salve o Rio de Janeiro, seu carnaval, seu quatrocentão. Feliz abraço do Salgueiro, a cidade de São Sebastião. Esse foi bom, esse foi legal. Legal. Esse de 95. Vou abrir a ala que quero passar. Isso aí até os pregos conhecem. Não posso negar. Bota de ouro é quem vai ganhar, recordando a história do carnaval sob o comando do Raymond. Foi a carnaval de 1965. 65, foi história do rei Salomão. Do rei Salomão, muito bonito. E tem o Pega no Ganzê, né? O senhor tem título em escola de samba? Também? Eu fui campeão aqui em Porto Alegre pela praia Praiana, não, Praiana? meu Deus. Não, aqui, meu Deus, Imperadores? Imperadores deve ser. Dona Leopoldina. Imperatriz? Uma aqui ali na avenida, meu Deus. Imperatriz Zona Norte? Da zona, não foi pré-Zona Norte, não. Paulo, como é que tu vai esquecer? Tem tanto título que até esquece. Não, mas é porque... E o meu compadre foi assim, não, negócio. Bambas. Ele ficou com a minha roupa comum, né? Só falta tu desfilar aqui em Porto Alegre e ser campeão. E foi. Foi um ano que essa escola, ela a produção aí não homenageou sabe? A Bete Carvalho. Um ano que é a escola que homenageou a Bete Carvalho. Madrinha sensacional, né? Não, é Praianas, Paulo. A produção tá trabalhando ali enquanto a gente... Praianas, Bete. Homenageou a Bete Carvalho. A Bete Carvalho é a maior sambista que o senhor já viu ou não? Que o senhor prefere? Essa do Madrinha samba de terreiro de pagode. É danada, né? Nossa, era danada, né? Ela, samba de terreiro de pagode. Aquela vez que a Placar fez os hinos, né? A Bete Carvalho fez o do Botafogo, né? Que coisa linda ela cantando no Botafogo. Hein?
Imperatriz, Dona Leopoldina? Dona Leopoldina? É. Ah, mas tava certo. Tava certo. Tava certo. Um amarelo aí. É isso mesmo. É isso Boa. mesmo. É isso mesmo. O Leandro é amigos do fim. Se a gente não terminar, ele fica perguntando. Eu quero que o senhor me conte a história dessa camisa, porque essa camisa é que a gente vai Deixa eu mostrar. leiloar para ajudar a instituição Pão dos Pobres, que é a instituição que o senhor escolheu, né? É. Me conta um pouquinho a história dessa camisa. Essa camisa é um amigo nosso, ele jogou futebol aqui no Grêmio. O Cleiton jogou futebol no Grêmio. Se pesquisar, aí vai ver na época. Ele jogou no Grêmio e tem vários amigos do Grêmio. E hoje a gente mantém contato com ele. Eu, Diego Souza, enfim, somos parceiros de fazer vídeos, mandar áudios para ele, que dá uma força para a escolinha que ele tem lá em São Gonçalo. Você manda áudio. Entendeu? Ele manda áudio. Mas enfim. E aí, ele todo ano manda, sabe, uma camisa assim. E já era para ter devolvido, só que ela agora vai ficar no projeto. Isso aí, centro de oportunidade ao talento, é isso, né? Tem vários alunos, vários adeptos lá que... Então, eu, Diego Souza, ele jogou com o Ronaldo. Uhum. Ele jogou com o Ronaldo Fenômeno Boa. no São Cristóvão, entendeu? Então, ele tem... Bem raiz. Tem raiz. Então, assim, para participar do leilão, entra no site conversafiadafc.com.br, te cadastra. E dá o teu lance e vamos ajudar. Acho que é uma corrente do bem super importante, né, professor? Lembrando que o dia do arrecadado vai para o Pão dos Pobres, né? Isso, Pão dos Pobres, que foi a instituição que o professor escolheu. Realmente é uma ação simbólica, coisa realmente poderia, de repente, ser, né, como está o meu nome, eu preferi trazer essa, acredito que vai ser realmente uma... Legal. Entendeu? Então... Espero realmente arrecadar, porque Pão dos Pobres faz um trabalho excelente. É verdade. Eu penso, né? Excelente. Vários colegas, vários pessoal da bola que ajudam lá. E a gente vai lá de forma simples e ajuda também. Que bom. Chegamos ao fim, então, do primeiro episódio. Uma pena chegar ao fim. Conversa fiada, A gente é inimigo do fim, né? Eu e tu juntos é um problema. A gente queria agradecer imensamente a sua participação, a sua vinda, a sua disponibilidade. A gente sabe que o senhor está em recuperação. Mas era muito importante a gente começar esse projeto que a gente espera que seja de muito sucesso para levar um pouco de risada, diversão para as pessoas, mas a gente queria começar com alguém grande e só poderia ser Paulo Paixão. Muito alguém muito positivo, obrigada. né? Um cara que sempre põe para cima todo mundo, né? A gente agradece. Muito obrigado. E o que eu espero realmente é que, e falo isso de coração, é que realmente esse projeto, todo esse planejamento de vocês, né? Que ele realmente ganhe vulto, que venha a ser um sucesso, que eu acho que aqui estão dois jornalistas que uma graça aos chefes. Experiência, né? O chefe está ali nos olhando. Agradeço, né, ao Jorge por estar aqui, foi mais que eu tive mais contato, mas está na parceria. E saibam que qualquer momento que precisar, a gente vai incomodar. Espero estar colaborando, né? E que vocês realmente tenham sucesso. Tenham sucesso que vocês merecem, a parceria deles ali merece. E a vida, ela é assim. A vida, ela é... Eu acho que o grande aqui é o projeto. A gente está nele. Não, muito obrigado, professor. E que ano que vem o senhor tenha que pedir folga um folguinha de carnaval do seu novo clube para poder desfilar no Salgueiro. Que assim seja. A gente está na torcida aqui pelo senhor. Saiba que onde o senhor estiver, a gente está na torcida. Eu já desfilei e peguei ônibus lá no Rio, na rodoviária para ir da trilha no Palmeiras, de tão falar. Sério, acabei de desfilar no Salgueiro e meu sobrinho estava esperando, tirando a roupa. Troca a roupa e vai. Fui pro ônibus, o treino era 10 horas, aí eu cheguei na rodoviária lá 6 horas da manhã, peguei, porque fui a primeira, né? Quando é a terceira, a quarta, não dá, né? Aí faltar treino, não, aí é postura, né? Deus o livre. Deus o livre. Tem que dar bom exemplo. Muito obrigada, até a próxima. Tchau.